uma farsa. Olá, eu sou a Liz. Eu sou um pouco de tudo. Navego entre exatas como engenheira e humanas como mentora de carreira e liderança, creator e palestrante nas horas vagas. E aqui você vai encontrar as minhas confissões, desafios, aprendizados, rebeldias e um papo diferente sobre liderança. Toda vez que eu estou à frente de um projeto, preciso gerenciar de forma ativa, com um grau de complexidade elevado, a impostora que existe em mim e uma sensação de que eu não sou boa o suficiente me persegue. Sempre que eu ocupo um lugar que eu nunca imaginei estar, parece que algo sempre me puxa para voltar ao patamar inicial. Como se dissesse, Liz, você não está preparada ainda, volte 3 casas para trás. Vivo em uma dualidade de comemorar vitórias, vencer desafios e me reservar em momentos de introspecção para gerenciar o medo de ser descoberta a qualquer momento. Então eu vivo nesse conflito de vencer, ter os resultados e depois pensar como, né? Que sorte, meu Deus. Será que tudo isso vai se ruir e vai acabar porque era uma farsa? Uma enganação? Foi só o acaso? Só que, estudando sobre síndrome do impostor, eu descobri uma frase que eu não sei de quem que é, mas ela me ajuda muito a gerenciar essa minha amiga impostora. Que ela diz o seguinte: nenhuma impostora que se acha impostora, de fato, é impostora. Foi então que aprendi a ler os sinais da impostora que habita em mim. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa extremamente criativa em resolver problemas e sempre procuro entender qual é a oportunidade que determinadas dificuldades me trazem para que eu seja uma pessoa melhor. Então eu resolvi fazer com que a impostora me desse sinais e que ela não fosse só para me sabotar e dizer que eu sou uma farsa. Vamos então entender o que essa impostora pode me dizer de sinais. Ao invés de ficar travando uma batalha contra ela, eu entendi que servia como uma voz da minha própria consciência, me convidando para olhar com mais atenção para mim mesma. Quanto mais eu fujo de mim, mais dou espaço para uma severa acusadora me dizer que não passo de uma farsa. Esse sentimento de fraude e insuficiência, ela não é formada do nada e também não é uma questão inata. Foi por conta disso que eu resolvi olhar ela como uma orientadora, como me trazendo sinais, porque tudo isso é aprendido e reforçado daquilo que a gente vai aprendendo como modelo enquanto vamos crescendo e nos desenvolvendo, das experiências que vivemos ao longo da vida, se positivas ou negativas, do nosso estado emocional que é bastante variável e do que nós ouvimos a respeito de nós mesmas ao longo de toda a nossa história. Então, nada mais justo de que ouvir os sinais dessa impostora e veja como ela nos indica a necessidade de um olhar mais atento a nós mesmas. Estudos afirmam que o teor das experiências que vivemos ao longo da vida tem mais peso do que outros fatores. Por isso, a nossa trajetória, ela nos guia o caminho todo. Ela fornecerá informações preciosas para entendimento de fases emocionalmente difíceis. Sabendo disso, eu fui tentar destrinchar meu passado para entender por que a minha amiga impostora me persegue quando minha inteligência e competência são reconhecidas. A cada sintoma, um grande convite. Ou talvez um puxão de orelha. Se conhecer profundamente é o principal convite da minha amiga impostora. Hoje, eu chamo ela de Marcela. Eu nunca gostei que me chamassem de Marcela. Meu nome é Liz Marcela. Liz não é apelido. É só Liz mesmo. E esse nome composto, para algumas pessoas, meio que deu confusão. Então, como era mais fácil me chamar de Marcela, me chamavam de Marcela, mas eu não me reconheço com esse nome. Então, eu apelidei essa impostora de Marcela, porque eu não me reconheço como Marcela, apenas como Liz. Então, quando eu desconfio o porquê que eu fui elogiada, eu vejo que a Marcela, ela tá me convidando para ter mais amor próprio, para enxergar as minhas vitórias e comemorar as minhas
vitórias. Ao me sentir suficiente perto do que dizem de mim, é a Marcela dizendo para que eu tenha mais autoestima, porque ela tá gritando para que eu reconheça o meu valor. Essa sensação de que a cada momento a verdade virá à tona é um convite para reconhecer o espaço que mereço e que é por isso que eu estou nele. Então será que a Marcela, ela é tão ruim assim? Ela vem me convidando em muitos momentos. E sabe que esse podcast foi um dos mais difíceis para gravar, porque essa impostora, a Marcela, ela habita em mim muitas vezes de forma muito ativa e me coloca em diversos momentos de reflexão para que eu atenda aos sinais que ela me fornece. Eu me pergunto por que fugimos tanto de sermos melhores amigas de nós mesmos, né? Por que eu não reconheço essa Marcela que existe em mim? E por que deixamos ecoar vozes tão perversas e críticas a nosso respeito? Será que merecemos ser tão perversamente exigentes com nós mesmos? Como se já não fosse desconfortável o bastante considerar-se uma impostora, traz outras consequências também à vida das mulheres, como comportamentos de autossabotagem, como, por exemplo, protelar a entrega de um relatório ou material importante até que não se tenha mais tempo hábil à execução, recusa de cargos ou convites profissionais relevantes por medo de não dar conta, não reivindicar um salário compatível às suas entregas, adiar constantemente projetos em que as nossas habilidades e conhecimentos podem facilmente ser aplicados. Mas ali vem a impostora e diz que não. Comparar-se frequentemente com outras pessoas, sempre se sentindo inferior e se depreciando. Evitar ter contatos com outras pessoas que nós consideramos ser superiores a nós, que têm uma condição melhor ou uma inteligência maior ou o que for, porque a gente vai se comparar. A gente evita interação ou convívio com pessoas que a gente considera afrontadoras por conta da sua coragem e da sua confiança. Então a gente pensa, não mereço estar num lugar assim, né? Então a gente busca às vezes um lugar mais seguro para nós por conta dessa impostora. Achar que nada do que a gente faz é suficientemente bom. Excesso de autocrítica que pode predispor a sintomas ansiosos, entre outros comportamentos disfuncionais. Eu quero trazer também um conceito que é pouco abordado, né? Sempre o nosso comportamento vai atrair outros comportamentos. Nós atraímos pessoas para o nosso contexto com determinados comportamentos e atitudes baseado na forma que a gente se posiciona e também se comporta. Dificilmente a gente faz esse julgamento. O primeiro julgamento é: o outro está me incomodando, o outro faz tal coisa, e dificilmente eu paro para analisar qual é a minha contribuição em relação a isso. Quando deixamos a impostora conduzir a nossa mente, abrimos as portas para que um outro tipo de pessoa se aproxime de nós, buscando validação. Ele é o idiota confiante. Mas para não ser grosseira, porque eu acho esse nome idiota confiante meio pesado, eu vou chamar pelo nome teórico, que se chama a Síndrome de Dunning-Kruger. É aquela presente em pessoas que, embora possuam pouco ou nenhum conhecimento sobre determinado assunto, têm absoluta certeza de que sabem mais do que aqueles que de fato são especialistas. E eu sempre fui perseguida por colegas que adoram interromper a minha fala. Por onde eu vou, me deparo com um ser desse. E ao longo do meu desenvolvimento, entendi que eu mesma atraía esse tipo de profissional por conta do meu comportamento. Nós sempre temos participação nas circunstâncias da nossa vida. Sempre deixei a impostora falar mais alto. A Marcela vinha antes da Liz, sendo que o nome correto é Liz Marcela. A síndrome de Dunning-Kruger teve sua investigação inicial realizada por 2 homens, David Dunning e Justin Kruger. De modo geral, esses estudos mostraram que pessoas com alto desempenho em atividades específicas tenderam a subestimar suas capacidades ou achar que teriam ido muito mal antes de saberem os resultados, enquanto aqueles que tiveram baixo desempenho nas mesmas atividades tenderam a achar que haviam ido maravilhosamente bem. Ou seja, a chance de que onde exista um idiota confiante, exista também alguém
que sabe bastante sobre algo se sentindo um impostor, essa chance gigante. Em filosofia, chama-se a síndrome de Dunning-Kruger de falsa proclamação de vitória, quando aquele que sabe pouco ou nada sobre determinado assunto oferece respostas sem sentido, sem noção ou até mesmo tolas para uma questão levantada e que dá a sensação àquele que responde de que sabe algo sobre o que está falando e venceu o debate, quando simplesmente não falou nada com nada e desconhece totalmente o assunto. Geralmente, essa síndrome acontece com homens. Isso porque tem uma marca de gênero, assim como a síndrome da impostora persegue a maioria das mulheres. Isso pode ser vista facilmente em comportamentos que parecem ser inofensivos, disfarçados de piada, mas que na verdade roubam a nossa força, o espaço das mulheres, limitando possibilidades das mulheres. Então, o que a gente tem que entender? A síndrome da impostora geralmente se dá em mulheres e a síndrome de Dunning-Kruger se dá geralmente em homens. E isso são estudos que comprovam essa estatística. O Dunning-Kruger, essa síndrome, ela pode gerar comportamentos que em diversas literaturas são considerados como machistas. Eu também acho que são. Que é um comportamento masculino, predominante masculino. E tem 3 termos que eu gostaria de trazer aqui para que tu refletisse. Se já não aconteceu contigo em algum ambiente de trabalho, reunião, palestra ou alguma circunstância que tu se sentiu insegura, mas não sabia que tinha esse nome. O primeiro termo, e esses são termos em inglês, diz assim, o man-interrupting. Sabe quando uma mulher ela não consegue concluir a sua frase porque é constantemente interrompida pelos homens ao redor? É um comportamento muito comum. A palavra é a junção de man, que significa homem, e interrupting, que significa interrupção, traduzindo homens que interrompe. Isso acontece comigo de forma frequente, principalmente quando eu deixo perceber a minha insegurança ou quando tenho gestos, comportamentos, uma linguagem não verbal que diga que eu realmente estou insegura. E nós mulheres precisamos ter atenção a essa dinâmica para que saibamos nos defender e nos posicionar. Nós precisamos quebrar esse comportamento. Inclusive, eu já levei até para pauta de terapia, porque me incomodava muito. Até que eu entendi que o meu próprio posicionamento ficava prejudicado e atraía e reforçava ainda mais esse comportamento. E qual seria uma dica para reverter essa situação? Seja enfática e assertiva. Tu não vai ser vilã por isso, tu não vai ser grosseira e mal educada por isso. E era um dos grandes bloqueios que eu tinha, porque eu pensava, tá, eu não quero ser ruim, eu não quero ser uma autocrata, eu não quero ser mal educada ou grosseira, né? Ficava no meu inconsciente, eu tenho que ser boazinha. E na verdade, eu não vou deixar de ser uma boa pessoa sendo assertiva e enfática. Então, não vai me fazer uma vilã se eu chegar e dizer assim, eu gostaria de terminar o meu raciocínio. Se me deixar terminar, irá entender. Ou até mesmo para aqueles que querem ganhar no grito, com licença. Eu ainda não terminei. Isso não vai fazer com que a gente seja grosseira. E, nossa, eu sei que isso na prática é muito desafiador, mas nós precisamos colocar esse exercício sempre em ação, para que a gente não deixe a impostora prejudicar o nosso posicionamento. Depois tem outro termo que se chama appropriating, que é quando nós colocamos uma ideia, muitas vezes não somos ouvidas. Então, um homem assume a palavra, repete exatamente o que você disse e é aplaudido por isso. Quem já não viu essa situação? O termo appropriating é uma junção de bro, que vem de brother, irmão, mano, e appropriating, que é de apropriação, e se refere a quando um homem se apropria de ideia de uma mulher e leva o crédito por ela em reuniões. Já aconteceu isso comigo também, do cara falar a mesma coisa que eu tinha acabado de falar, só que com palavras diferentes. E eu te pergunto aí, já aconteceu contigo e o que tu fez? A maioria das vezes a gente se calou. Esse comportamento, ele não é privilégio de algumas áreas. Em todos os mercados funciona assim, em qualquer sala de reunião. E como que a gente reverte?
seja a dona da sua ideia. A assertividade é a competência fundamental para sobreviver no mundo corporativo. Ser assertiva não é o mesmo que ser grosseira. Ser assertiva não é ganhar no grito. Ser assertiva é um exercício de colocar as nossas necessidades, as nossas ideias de forma segura. Por isso, a importância de ouvir a nossa impostora dando sinais de que devemos cuidar de determinadas partes da nossa alma, como, por exemplo, a nossa autoestima, o nosso bem-querer, o nosso amor próprio, para que a gente consiga se posicionar de forma assertiva. Depois, vem o mansplaining. Sabe quando o homem, ele dedica seu tempo para explicar a uma mulher como o mundo é redondo? O céu é azul e 2 mais 2 é 4, e fala didaticamente, como se a mulher não fosse capaz de compreender. Afinal, é mulher e isso é mansplaining. É uma dinâmica de mansplaining. O termo é uma junção de man, homem, e splaining, que significa explicar. Às vezes, o mansplaining também pode servir para um cara explicar como você está errada a respeito de algo quando você de fato está certa, ou apresentar fatos variados e incorretos sobre algo que você conhece muito melhor do que ele, só para demonstrar conhecimento e se impor em relação a você. A verdadeira intenção do mansplaining é desmerecer o conhecimento de uma mulher e tirar dela confiança, autoridade, respeito sobre o que ela tá falando. Eu acho que isso faz parte da realidade de muitas mulheres, né? E o quanto que quando a impostora ela tá ali acionada, ela pode fazer com que a gente se sinta de fato diminuída e deixe essa dinâmica prevalecer. Dessa forma, essa dinâmica de mansplaining é tratar como inferior e menos capaz intelectualmente. Talvez você não tenha percebido isso de forma tão explícita. Demorou também para eu identificar essa dinâmica. Mas com certeza, agora todas nós mulheres vamos prestar mais atenção na maneira como nosso chefe, nossos colegas falam com a gente. E como que a gente reverte essa situação? Eu faria o seguinte, deixa eu ver se entendi. Você está explicando esse assunto novamente para mim. É isso mesmo? Você está reforçando isso para mim? Está explicando novamente tudo o que eu já sei? Para que a gente dê o recado e nos posicione de que nós estamos entendendo essa dinâmica. Diante de todas essas consequências de deixar muitas vezes a síndrome da impostora falar mais alto e não perceber determinadas dinâmicas, como lidar com a síndrome da impostora e afastar esses idiotas confiantes e conseguir vencer essas dinâmicas? Primeiro é saber que essas coisas existem e podem estar prejudicando sua vida. Isso é realmente importante porque há centenas de mulheres por aí sentindo-se dessa maneira, se desqualificando a si mesmas, sem sequer saberem que podem ser algo estrutural e não individual. Não é culpa nossa. Dê um nome para sua impostora, assim como eu chamei a minha de Marcela. Tenha diálogos internos com ela, principalmente em momentos de introspecção. Precisamos ter conversas internas, um diálogo interno, para compreender suas origens, as origens dos nossos anseios, atacando os efeitos disso tudo. Sabe, fica se perguntando, e eu já me perguntei diversas vezes, quanto nós vivemos afastadas de nós mesmos? Será que nós temos diálogos internos? E eu sei que isso exige coragem, porque coragem de enfrentar conversas duras, coragem de perceber coisas que traz vergonha, mas extremamente necessário para nos entendermos e a partir disso sermos mais generosas com a gente. Ouça verdadeiramente quando alguém te elogia ou valoriza suas habilidades em determinadas áreas. Pergunte, investigue, aceite o que está sendo dito. Não pense assim, fulana tá me elogiando só pra me agradar. Fulana tá dizendo isso só porque ela é minha amiga. Se ela não fosse minha amiga, será que ela falaria isso? Procure baixar a crítica excessiva, o que se torna mais fácil quando estamos conscientes de nossas habilidades e limites. Então aprenda a se impor quando necessário. Aprender a se impor não é se tornar uma vilã. Não aceite a subalternização que fortalece idiotas confiantes. Você sabe o que está dizendo, eles não. Eu sei que é difícil, mas precisamos quebrar essa barreira, essas dinâmicas que muitas vezes estamos nesse emaranhado de situações e não percebemos. Assumam os lugares que lhes cabem, com força, sem medo, sem falsa modéstia. Não tenham medo de assumirem quem são. Somos e ponto final. Impostor é quem não permite que sejamos.
Se você gostou desse podcast, me marca nas suas redes sociais para eu te conhecer e venha fazer parte do meu clã de líderes, onde trocamos muitas ideias sobre o desafio de liderar de forma prática e simples. Até lá!